19º Domingo do Tempo Comum. Na noite e com o vento contrário. A nossa vida crente e as suas crises. Ao longo de toda a Sagrada Escritura, podemos contemplar os encontros e os desencontros de Deus com os homens e com as mulheres crentes. Tanto nos acontecimentos positivos da sua história como nos negativos, há momentos em que a presença de Deus se torna obscura para o crente. Os que, num determinado momento, viam como Deus abençoava o esforço coletivo e iluminava com sinais claros o caminho já feito, entram numa perspectiva cada vez mais individualista e preocupada pelo bem-estar próprio do que pelo bem comum. Elaboram um código de conduta que regula as relações pessoais, que defende os interesses dos mais poderosos. E assim, as normas e as leis vão ocupando o lugar de Deus, e o mero cumprimento das mesmas converte-se no ato mais religioso da vida das pessoas. O Deus que impulsionava a vida e o agir dos homens está como sequestrado num templo, onde só se pode entrar, onde só se pode ir com determinadas condições que nem todos as podem cumprir. As leituras deste domingo falam-nos de outros lugares de encontro com Deus. Jesus sobe ao monte, Elias esconde-se numa gruta e Paulo numa cruz. Pedro, na dúvida de poder aguentar-se sobre as águas. E não é que Deus está sempre lá, quando é necessário e quando se o procura de verdade. Não quando, com a desculpa de nos dirigirmos a Ele, o procuramos, segundo os nossos próprios interesses e seguranças. Que pouca fé! Por que duvidaste? Os seguidores e as seguidoras de Jesus, se vivermos a nossa vida como salvos pela grande misericórdia de Deus, nunca nos sentiremos condenados. Ninguém poderá fazê-lo, como nos recorda Paulo aos Romanos. Ninguém nos poderá separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, Senhor nosso. Outra coisa é a interpelação que constantemente podemos perceber na palavra de Deus e nos atos de sofrimento e de alegria na vida das pessoas ao nosso redor. O Senhor faz-se presente no nosso caminho para que não nos detenhamos e procuremos mostrá-lo aos outros, com palavras, com obras, de que o reino de Deus está realmente no meio de nós. Os gritos de dor dos injustamente tratados, as situações desumanas que se produzem em vários rincões do nosso planeta e todas as pessoas que não são escutadas são chamadas constantes de atenção ao nosso cândido e plácido estado de bem-estar, protegidos, que não queremos abandonar. Não confiamos em ninguém, ainda que alguém viva no meio dessas tormentas como o mais natural do mundo. Parece que esse alguém é feliz. Não tem muitas coisas, mas as que tem ainda consegue repartir com os outros. Participa em qualquer causa que considera justa e defende os direitos do coletivo, dos desfavorecidos. Sonhar com um mundo que nos parece impossível, tal como estão o estado das coisas, e acaso é o que vive como se este mundo ideal já existisse ao nosso redor. Há que procurar uma satisfação espiritual. Nem sempre nós, os cristãos, somos portadores dessa felicidade na vida para que os outros possam descobrir. Diz-se que não há pior agente de evangelização do que um triste cristão, mais preocupado pelo que faz ou deixa de fazer do que aquilo que ele é, uma pessoa salva gratuitamente por um amor que enriquece e que nos faz cada vez mais necessitados. O convite de Jesus a Pedro para que abandone a barca no meio da tormenta é uma chamada a pôr a sua confiança nele, que é capaz de enfrentar sozinho todas as dificuldades que a vida nos vá presenteando e caminhar no meio delas, experimentando que nada nem ninguém nos poderá sossegar. Acabamos de escutar que tanto Jesus, depois do êxito da multiplicação dos pães, como Elias, depois do fracasso e ameaça de morte por parte da ímpia Jezabel, sobem ao monte, o lugar da Epifania, o lugar da manifestação de Deus, para experimentar a presença e a companhia de Deus e para levar avante a missão encomendada. A Igreja e nós na Igreja e nós com a Igreja,
recebemos hoje uma clara interpelação a como estamos a desenvolver a nossa ação missionária que Jesus nos encomendou. Devemos preocupar e procurar acompanhar os cristãos e as cristãs em processos de abandono de segurança de uma barca, a igreja, cheia de gente, e sair e caminhar pelas águas que se movem, as alegrias e as esperanças dos homens do nosso tempo, como dizia a Gaudium et Spes, e que agitam ao nosso redor. Hoje, onde ponho mais confiança? Na organização ou na missão da Igreja? A missão dos cristãos na sociedade não está isenta de dificuldades. Como as superamos nas nossas comunidades? No processo da experiência crente de cada um, necessitamos de uma satisfação espiritual. Usamos o nosso tempo e o nosso espaço para a experimentar. Nesta barca estamos todos na barca e com a barca. No Santo Domingo, na barca da Igreja, pelo mundo.